Ei, galera do primeiro ano, você que está assistindo essa aula, cola aqui que a gente vai finalizar o conteúdo sobre a iniciação das ciências sociais e da sociologia. Gente, é o seguinte, na aula passada, do vídeo passado, que vocês podem ter contato e que vocês já assistiram, o que foi que aconteceu? Nós vimos um pouco da importância da sociologia, o que é a imaginação sociológica. Nós chegamos a ver um pouco do contexto de iniciação da sociologia, quais foram as duas revoluções mais importantes, Revolução Francesa e Industrial, para a construção da sociologia. Hoje nós vamos finalizar o tópico sobre a sociedade como objeto, né? Essa sociedade como objeto, a sociedade ela passa a ser um objeto a ser investigado. No sentido de quê, professora Rayane? No sentido de que, como a gente já viu na aula passada, a sociologia ela passa a ser, ela passa a ter um olhar por cientistas, mas no sentido de tentar compreender o que acontece na contemporaneidade, o que acontece naquele momento, ou nos momentos da Revolução, e o que pode vir a acontecer, ou quais são os problemas que a gente deve lidar, e como nós devemos lidar, e quais são as origens desses problemas sociais. Então, tem a sua importância enquanto objeto no sentido de quê? No sentido que se configurou algo a ser estudado. A sociologia como uma maneira de entender mudanças sociais na época. Por exemplo, eu dei um spoiler na aula passada sobre dois caras, Auguste Comte e Emile Durkheim. Então, o que quer dizer essa questão da sociologia como maneira de entender as mudanças sociais da época? No sentido de que uma ciência da sociedade justamente vai estudar essas problemáticas vigentes, né, as problemáticas dentro daquela sociedade do começo da industrialização, a sociedade francesa e a Revolução Francesa, e a importante, né, e isso, a importante mudança política e econômica da época, né. Auguste Comte, a primeira pessoa a pensar sobre a importância de uma ciência da sociedade, né? Então, esse cara, ele foi o primeiro, no caso, ele é um filósofo, né? O pai do positivismo. Então, esse cara, ele foi justamente a pessoa que pensou nessa importância da sociologia, né? Na importância de ter uma ciência da sociedade que tentasse minimamente estudar e explicar esses problemas sociais. E aí veio o Emile Durkheim, né, que criou os métodos e transformou a sociologia em ciência, né? E, inclusive, o texto dele, spoiler aí que é muito importante, o texto dele, o livro, a obra principal, um dos livros principais dele, é As Regras do Método Sociológico de 1895. Nesse livro, ele desenvolveu os métodos da sociologia, observação e descrição, assim transformando a sociologia em ciência. Professora Rayane, eu acho que eu não estou entendendo um pouco aí como é que se deu essa linhagem aí da criação da sociologia. Vamos rememorar lá no vídeo passado, onde eu falei que a primeira pessoa, entre aspas, como os livros chamam, o pai da sociologia, entre aspas, foi o Auguste Comte. O Auguste Comte é um cara que ele é filósofo, ele é pai do positivismo e ele dentro dessas questões de estudo sobre a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que foram duas revoluções que transformaram a questão política, econômica, social da época, ele compreendeu que não havia uma ciência que estudasse esses fenômenos sociais, a sociedade como um todo. E a preocupação dele era como é que nós não temos uma ciência que estuda a sociedade, que está acontecendo todas essas revoluções e aconteceu todas essas revoluções, e como é que a gente fica sem alguma explicação do que poderá virar, ou do que poderá vir, desculpa, do que poderá acontecer, ou quais os problemas que a gente tem que resolver por agora, né? Então ele foi esse importante cara que deu esse primeiro passo, até que se prove o contrário. Ele também foi importante por dar o primeiro nome da sociologia. O primeiro nome da sociologia, na verdade, foi física social.
por conta dessa questão de entender a física, química e todas essas outras ciências enquanto ciência na época, né? Então, para dar um respaldo mais de ciência da sociedade, ele chamou de física social. Desde então, ela ainda não era uma ciência em si, porque uma ciência precisa de métodos, né, para existir. Então, o Émile Durkheim, ele resolveu criar esses métodos da observação e descrição para a sociologia se tornar uma ciência de fato. Fechado? Diante de todas essas questões, o livro de vocês vai trazer uma pegada muito importante sobre a linha clássica do pensamento sociológico. Ou seja, nós temos os 3 porquinhos que a gente chama dentro da sociologia, que é o Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, que são linhas de pensamento clássico, né, sobre a sociologia, ou seja, de acordo com esses cientistas, com esses sociólogos, cientistas sociais, essa galera que construiu o pensamento social, o pensamento sociológico clássico, cada um deles tem uma visão, uma epistemologia, uma episteme, né? Um caminho de conhecimento para falar sobre a sociedade. E agora a gente vai ver esses 3 tópicos desses 3 clássicos e quais são as linhas de pensamento clássico deles. A primeira linha de pensamento clássico é o positivismo positivista funcionalista de 1798 a 1857. Essa linha, lógico, é uma linha relacionada a Émile Durkheim, né? O que tem nessa linha? O que essa linha vem mostrar pra gente? Que há uma vida dentro e fora dos indivíduos. Professora, você tá falando esse negócio aí de vida dentro, fora, como assim? Gente, é o seguinte, tem uma vida dentro no sentido de quê? De que nós indivíduos temos a nossa vida e que aqui fora, em meio social, também tem outras vidas no sentido de que nós colaboramos entre si, indivíduo, sociedade, sociedade, indivíduo. Na segunda linha clássica de pensamento, a gente tem o materialismo histórico dialético, que é do cara chamado Karl Marx. E o que a gente pode entender dessa linha de pensamento? Aponta que a sociedade ela é regida pelos conflitos econômicos e suas diferenças. Ou seja, o Karl Marx ele aponta muito que essa sociedade ela é construída e ela é direcionada pelas questões da economia, né? Pelas questões dos conflitos econômicos, principalmente o conflito de classe, quando a gente for abordar depois de Émile Durkheim e Karl Marx, que vocês vão ver sobre a questão da burguesia, proletariado, tudo bem? O terceiro clássico e a terceira linha de pensamento clássico é a sociologia compreensiva, de Max Weber, que é a ação individual como compreensão da realidade, né? Através da minha ação individual, eu compreendo um pouco da realidade e vice-versa. No sentido de quê? No sentido de cada pessoa tem uma ação individual, que lá em Max Weber a gente vai ver também nos próximos vídeos, né? Mas depois, né? Depois de Karl Marx, a gente vai ver esses vídeos sobre Max Weber e a gente vai poder entender o que essas ações individuais, como elas são construídas de acordo com Max Weber e como essas ações individuais elas impactam na sociedade. Fechado? E aí, o último tópico do livro vai falar um pouco sobre a sociologia e sua importância, né? Vai trazer um pouco de um cara contemporâneo chamado Anthony Giddens, que ele vai falar sobre os 3 aspectos importantes da sociologia. Esses 3 aspectos importantes da sociologia são a consciência das diferenças culturais, ou seja, a sociologia e as ciências sociais nos traz essa consciência de que há diferenças culturais, ou seja, há diferentes culturas e que a gente precisa ter consciência de que elas são diferentes e precisamos respeitar essas diferenças. O estudo sociológico sobre políticas que queremos para a nossa vida, ou seja, a sociologia ela faz nos compreender que vida nós levamos dentro de uma sociedade econômica capitalista e o que nós precisamos compreender sobre essa sociedade com essa economia e essa política capitalista, né? E o que ela nos impacta. Então, a sociologia ela também tenta compreender isso. A sociologia ela proporciona autoesclarecimento e autocompreensão.
o comportamento, a forma de agir do cidadão, da cidadã, como agimos em relação às instituições sociais, ou seja, a sociologia e ciências sociais também têm esse papel super importante, que é o papel de compreender as nossas ações, de como nós agimos ou não. E o objetivo da sociologia, para reforçar, né? Analise e discute as dinâmicas sociais. Professora, o que quer dizer essa questão da dinâmica? A dinâmica social, galera, é justamente essas relações, essas inter-relações sociais. Analisa os mecanismos sociais, fenômenos como discriminação, preconceito, preconceito racial, homofobia. Então, todos esses fenômenos sociais que envolvem a sociologia, envolvem a sociedade como um todo, também são objeto da sociologia. Faz-nos compreender o sentido da nossa existência. Então, a sociologia tem esse papel também, né? De tentar nos fazer compreender ou de compreender a nossa existência e os nossos trabalhos aqui e a própria forma de existir também. A dinâmica das relações sociais no mundo contemporâneo. Como é que a gente pode ver essas relações e essas inter-relações sociais no mundo de hoje, né? Ou no mundo recente? A revolução nos meios de comunicação influenciando as relações sociais. Afeta a circulação de notícias, produção de conhecimento e cultura. Galera, desde o advento da globalização, que é um fenômeno social, apesar de ser um fenômeno, digamos que econômico e da informática e tal, mas é um fenômeno social e que a sociologia também estuda isso, né? A sociologia ela também vem estudar sobre a globalização. Então, como é que essa globalização ela acabou nos afetando em relação de notícias? Aí eu puxo um pouco para a questão da fake news, né? Como o WhatsApp, essas ferramentas, elas são utilizadas como ferramentas de, por exemplo, disseminação de notícias falsas que interferem politicamente no nosso meio, né? O quanto de mentiras políticas, o quanto de mentiras sobre política não foi inventadas e não foram disseminadas. Professora, você está falando que o WhatsApp é ruim? Não estou falando disso. Eu estou falando no sentido de como essa circulação de notícias é afetada por essa globalização e esses instrumentos de comunicação, né? Como é que nós utilizamos esses instrumentos de comunicação? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa super afetada sobre as fake news, que é a Manuela Dávila, né? Que é uma política do PCdoB. E essa mulher, ela é extremamente violentada, eu vou dizer violentada assim, né? Por fake news, justamente para tentar desmoralizá-la. Então, a fake news, eu digo que é um instrumento político muito forte, no sentido de que essas invenções falseadas sobre política e sobre pessoas de vida pública, elas interferem no nosso meio e interferem politicamente também. O impacto do avanço das redes sociais nas nossas vidas, escola, família, né? Instagram, WhatsApp, agora tem o Clubhouse, né? Que é uma plataforma de áudio que eu ainda não tenho. Mas, enfim, Twitter, é onde simplesmente a gente acaba sabendo tudo do mundo inteiro. No primeiro momento é o Twitter. Então, como essas plataformas, né, de redes sociais, elas interagem economicamente, politicamente, né? Formação de cultura digital, comunicação em massa, né? Então, gente, esse foi o nosso primeiro capítulo. Por aqui a gente finaliza o nosso primeiro capítulo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem com saúde e muita responsabilidade, viu? Um beijo.